Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 18 de julho de 2019, são 15 horas e 58 minutos. Nós estudaremos a lição número 8, dia 25 de agosto de 2019, a mordomia do tempo. Estamos estudando tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E você já observou que aqui na capa tem um relógio marcando 10h10? Você sabe por quê? Texto áudio. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Verdade prática. Não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Leitura diária. Segunda, Isaías capítulo 57, versículo 15. Deus habita na eternidade. Terça, João capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio o Verbo estava com Deus. Quarta-feira, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1000 anos como um dia. Quinta, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um tempo para todo o propósito. Sexta, Oséias, capítulo 10, versículo 12. É tempo de buscar ao Senhor. Sábado, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregando a tempo e fora de tempo. Leitura bíblica em classe. Está em Eclesiastes capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Os hinos sugeridos são os 208, 224 e 484 da harpa cristã. Objetivo geral: conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Objetivos específicos. Primeiro tópico: conceituar o tempo. Segundo tópico: salientar a mordomia do tempo. Terceiro tópico: mostrar como aproveitar o tempo. Introdução. Segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. O plano original. O ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Primeiro tópico: conceitos importantes. A palavra tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas. Época determinada. Ele é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregada. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal e etc. O tempo na Bíblia e na teologia.
Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para suas obras criadas. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Atos capítulo 17, versículos 26 e 27. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos. No princípio, a eternidade. No Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, o primeiro capítulo inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No hebraico, a expressão no princípio é bereshit, princípio de tudo. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, ou o seu kairos. João expressa esse mesmo princípio. Ion, a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano. É o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Ion, o dia natural. Cronos é o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico, além de incluir o dia de 24 horas. Também refere-se a semanas, meses, anos, décadas e etc. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado ou estudado. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12 e 14. Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro revelou que, para Deus, o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos capítulo 1, versículo 7. Síntese do tópico 1. O termo tempo remete-nos à duração das coisas, época determinada e sucessão dos períodos. Quando nós falamos de tempo, o tempo ele é mais para nos orientar. Deus não precisa de tempo, mas Ele criou o tempo para nós, para que nós venhamos ter uma referência de onde estamos, para onde vamos e onde já estivemos. E tempo é relativo para cada um. Por exemplo, uma pessoa que está num show, por exemplo, 1 hora de show, passa rápido. Se for comparado, está num outro lugar, por exemplo, numa aula de matemática, por exemplo. Então, cada um tem uma dinâmica diferente do tempo. O tempo ele é relativo para cada um. A mordomia do tempo. Remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Será possível contar os dias? É entender que são limitados, finitos e terrenos, e conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos.
Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Aprendamos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. A prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus, a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo que administramos com relação ao nosso corpo, às faculdades físicas e emocionais, daremos contas a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Síntese do tópico 2. A mordomia do tempo envolve seu proveito diligente e a prestação de contas a Deus pelo uso. Nós, até o nosso tempo, diante de Deus, nós teremos que prestar conta. E é bem preocupante um país que fica em média mais de 3 horas e meia numa rede de internet perdendo tempo. É bem verdade que se usa a internet para estudar e fazer outras coisas, mas muitas das vezes quando pessoas falam que está na internet para estudar, pode até estar estudando, mas também está fazendo outras coisas. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É bom, você que é pai, mãe, responsável, manter o computador da sua casa num lugar público, por exemplo, na sala, onde todo mundo está vendo, para que assim o computador seja usado somente para estudar. Apesar que também tem essa questão da rede social que demanda tempo, pessoas perdem horas em rede social que na verdade não edifica. Subsídio teológico. Tempo e tempo. Deus nos deu o tempo, Ele não vive no tempo. O tempo é nosso, da humanidade, é um dom de Deus a cada ser humano. Ora, se o tempo é um dom que Deus nos concedeu, concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Deus nos cobra por tudo que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso o apóstolo Paulo disse: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Existem muitas pessoas as quais pensam que o tempo é de Deus. De certa forma, estão certas. Quem criou esta dimensão e nos colocou nela foi Deus, mas Deus fez o tempo para nós. O tempo é nosso, o tempo é dádiva, é próprio da humanidade. Ela deve saber como aproveitá-lo, como usufruir dele o máximo que puder, sem erros, senão desvalorizará as suas próprias almas. Pensemos nisso um pouco mais e no sentido da individualidade. Portanto, o tempo foi criado para nós, né? Deus não precisa de tempo. Terceiro tópico. Como aproveitar bem o tempo? Use o tempo para Deus. O crente, e especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, que não podem faltar em nossa vida piedosa. Na oração. Na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Salmos 55, 16 e 17, Daniel 6, 10 e 11. Jesus orava diariamente, Mateus capítulo 26, versículos do 41 ao 44. Ou seja, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia as Escrituras. Na leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus, Salmos 119, 97, e escondê-la em seu coração, Salmos 119, 11. Todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para a edificação pessoal, bem como preparo na doutrina, ensino, exortação, orientação e advertências à Igreja de Cristo. Use o tempo para você mesmo. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. O apóstolo João desejou ao destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. 3 João capítulo
versículo 1 e 2. Assim, além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia a mente e o corpo. Use tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro planos. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 e Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Pense nisso, que o conselho de Paulo possa falar fundo em nossa alma, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Síntese do tópico 3. O nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua família. Nós devemos ter um tempo para Deus, meditar em sua palavra, orar a Deus, ter comunhão com Ele. E também precisamos ter um tempo com a nossa família, nossos pais, nossos filhos ou netos. A nossa família precisa ter tempo nosso, cada um precisa dedicar a um tempo, até porque haverá um tempo, como eu li aqui, há tempo de morrer. E certamente um ente querido nosso vai ter um dia que morrerá. E depois nós falaremos o que todas as pessoas costumam dizer. Eu gostaria de ter passado mais tempo com ele ou com ela. Então aproveite a oportunidade, use o tempo para estar com seus familiares e amigos, pessoas próximas de você. Conclusão. Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião. Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Questionário. Pergunta: qual é o significado do tempo Cronos? Resposta: é o tempo que pode ser medido, contado e definido. Pergunta: qual é o significado do tempo designado Kairos? Resposta: é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Pergunta: o que é remir o tempo segundo a lição? Resposta: remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Pergunta: quantas vezes Davi e Daniel oravam por dia? Resposta: 3 vezes. Pergunta: qual foi a exortação de Paulo a Timóteo? Resposta: o apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Que cada um de nós venhamos usar o nosso tempo na obra do Senhor, com os nossos entes queridos, a nossa família, termos um momento de oração, de busca ao Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E eu te perguntei no início se você sabe por que esse relógio está marcando 10h10. As agências de publicidade entendem que quando o relógio está marcando 10h10 ou 10 para as 2, ele está sorrindo. E por isso que você sempre verá o relógio marcando em propagandas, ou 10h10, ou melhor, ou 10h10, ou 14, ou 10 para as 2. Porque dá a ideia de que o relógio está sorrindo. E se falando em sorrir, não perca tempo no seu dia a dia. Vá para a escola bíblica dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!